Olá, você está no Perguntar Não Ofende pela TV Com Maceió, TV Maceió Agora, Rádio Maceió Agora e todas as redes sociais. O nosso convidado de hoje é o conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, Anselmo Brito. Conselheiro, seja bem-vindo. Obrigado. Atualmente, o TC é comandado por Rosa Albuquerque, irmã do deputado estadual Antônio Albuquerque. Perguntar não ofende. Existe interferência política no comando do Tribunal de Contas? Olha, eu tenho a impressão que isso não ocorre, mesmo porque no órgão de instituição constitucional, como é o Tribunal de Contas, de fiscalização das gestões públicas, isso acontecendo seria algo impensado hoje em dia. O Tribunal de Contas tem em seu quadro como corregedor-geral o ex-deputado Fernando Toledo. Ele é acusado de corrupção pelo Ministério Público. Isso gera algum tipo de constrangimento para a Corte de Contas? Olha, na verdade, isso não deveria gerar, porque na verdade, no que diz respeito à entrada dos conselheiros, ou dos pretensos conselheiros, no Tribunal de Contas, há requisitos importantes a serem verificados. O que acontece é que essa verificação ela é feita tanto no órgão legislativo quanto pelo Tribunal de Contas quando faz o ato de posse. Entendo esses atores a responsabilidade de fazer esta verificação e também, a gente gostando ou não, mas como há isso no Estado Democrático de Direito, tendo-se em conta o princípio da inocência, então até que haja algo mais assim decisivo, na verdade tecnicamente transitado, é uma situação que fica bem resguardada no íntimo daquele que ocupa aquela vaga, saber do seu passado, de como está lá agora e como vai ser a sua atuação para o futuro e para o bem do funcionamento do Tribunal de Contas. Mas deixando à parte, conselheiro, a questão da legalidade, né, da necessidade de uma sentença transitada em julgado, no aspecto moral, não causa um certo constrangimento o corregedor ser um conselheiro que responde por corrupção? Eu ainda insisto que a questão da reputação ilibada é um dos requisitos a serem avaliados. Aparentemente, tanto a Casa Legislativa quanto o Tribunal de Contas, na análise especificamente disso, porque há outros parecem que não entendeu dessa forma. Mas eu, na minha ideia, evidentemente que quem atua como corregedor deve ter todas as condições, não só técnicas, mas também morais para assim agir, até para o bom funcionamento deste órgão, que é importantíssimo no controle da qualidade, moralidade e efetividade do funcionamento dos atores internos do tribunal, para que esse trabalho ele resulte em melhorias, evidentemente, para a população, para a sociedade alagoana. O TRF5 cassou a nomeação de Cícero Amélio como conselheiro. Como o senhor vê essa questão? De certa forma, até com uma surpresa com relação à questão do tempo, porque já há tempo considerável o conselheiro Cícero Amélio estava no Tribunal de Contas. Uma ação mais antiga, não que não existam outras em que seja direcionadas ao conselheiro, e inclusive até algumas mais modernas, uma delas em especial, que em razão dela ele está afastado das suas funções do tribunal. É algo assim que nos chama a atenção, mas entendo. Se é para corrigir algo que veio ou foi feito de forma equivocada, é sempre válido. Respeitado todo o devido processo legal, toda a forma de defesa, todo o contraditório que se deve ter em mente, se é para corrigir, se é para restaurar o Estado de Direito, que assim seja.
Vamos para uma pergunta direto da redação. Conselheiro Anselmo, por que os prefeitos corruptos e os demais políticos que vivem à margem da lei não temem o Tribunal de Contas como temem o Ministério Público e o Poder Judiciário? De fato, eu não sei se o termo mais correto seria a questão do temer, que o Tribunal de Contas ele tem a sua função, e esta função ela é dada na Constituição Federal, que a gente repete de forma obrigatória na Constituição Estadual e nas atuações na legislação que rege o funcionamento do Tribunal de Contas Estadual em especial. Como nós temos um objeto próprio de fiscalização, os prefeitos, na verdade os gestores de uma forma geral, têm várias obrigações para com o Tribunal de Contas. Não nego que o Tribunal de Contas ainda hoje, já septuagenário, que em 2017 fez 70 anos, recentemente, dia 29 de novembro, há ainda uma falta, até diria uma crise de efetividade. Mas que no atual estágio das coisas, isso está sendo ou vai ser contornado, vai ser na medida das possibilidades que o tribunal tem para agir, de como não só o tribunal representado pelos seus membros, os conselheiros, deve ter isso em mente para que essa situação ela não se faça presente ou mais forte, ainda mais. Na verdade, fazer com que se respeite as próprias competências do Tribunal de Contas. E elas só serão respeitadas se nós, os conselheiros, os membros do Ministério Público que atuam junto do Tribunal de Contas, os técnicos, por assim dizer, do tribunal entendam que o único interesse que devamos perseguir seja o interesse público. Aí sim, nós daremos um recado, não falo especificamente quanto a prefeitos, mas a qualquer gestor público que tenha essa ideia de salvaguarda com relação ao Tribunal de Contas, que isso não mais aconteça, que façamos, diante das nossas prerrogativas e obrigações, fazer com que o tribunal ele seja respeitado e aquele gestor ele possa, com essa ideia, não ter o Tribunal de Contas apenas como um órgão sancionador, mas com um órgão que esteja a seu lado, um órgão parceiro. Evidentemente, quando ambos entendam perfeitamente o que é interesse público e queiram agir em função dele. Quando isso não acontecer, aí o Tribunal de Contas deve assumir outra feição, a feição de se fazer responsável pelo poder sancionatório que, em regra, parece preocupar mais aqueles gestores que não tratam a coisa pública como deveriam tratar. O senhor falou em crise de efetividade. Isso se deve a quê? O Tribunal de Contas ele tem um estoque processual muito grande. Ainda não consegue dar vazão às demandas que entram e as que conseguem sair. Ou seja, se formos fazer um apanhado, há muito mais situações, processos entrando no tribunal do que o tribunal é capaz de dar vazão. E isso se deve, em si, pelo número de servidores que a cada ano vai diminuindo, pela não realização de concurso público. Aliás, seria ponto-chave fundamental que se fizesse concurso público para que se renovar o quadro de pessoal. O Tribunal de Contas, pelo que me consta, nunca fez concurso público para a sua área fim, que é fiscalização. Fez um concurso para auditores substitutos e conselheiros, para membros do Ministério Público que atuam junto ao Tribunal de Contas e para alguns poucos cargos que não chegam a 5 da área meio. Fora isso, da área finalista, nenhum concurso ainda foi feito. E isso é fundamental
para que o tribunal supere esta crise de efetividade e, numa linguagem mais simples, de funcionamento mesmo. Tem que fazer funcionar esta máquina estatal, custeada por todos nós, e que deve dar, sim, para o cidadão um serviço, no mínimo razoável. Mais uma pergunta direto da redação. Conselheiro Anselmo Brito, nos últimos 4 meses, o tribunal vem publicando no Diário Oficial um gasto absurdo com diárias. O seu nome configura na lista da farra das diárias? Recentemente, a presidente do sindicato, em entrevista à imprensa, disse que o senhor é um conselheiro faz de contas. Ela foi chamada a atenção por isso? Fique à vontade, conselheiro. Olha, quanto à entrevista da presidente do sindicato, se referindo que o conselheiro Anselmo seria faz de conta, eu realmente não tenho conhecimento. Agora, o que acontece é o seguinte: o conselheiro Anselmo, independente de qualquer coisa, ele tem uma palavra, um modo de se comportar, que pode agradar ou não. Então, desse prumo, eu não posso fugir sob pena de ter 2 palavras, de não só ser considerado um conselheiro faz de conta, ou de ser um conselheiro de mais de uma cara. E isso nem sempre agrada, nem aos colegas, e às vezes também não agrada aos servidores. Então eu não tenho compromisso com o erro, eu não tenho compromisso com o equívoco. E todos aqueles que pensarem o contrário disso, eu não vou fazer nenhuma defesa com relação à minha atuação. Basta assistir às sessões do plenário do tribunal, das câmaras, que isso está bem claro lá. Quanto à questão das diárias, farra das diárias, de fato, as diárias são instrumentos utilizados na fiscalização do tribunal. O que é que isso quer dizer? Que os servidores, quando vão aos municípios realizar uma atividade profissional do Tribunal de Contas, recebem diárias para isso. As diárias que nós, por acaso, recebemos são todas publicadas, nada é secreto, e dizendo para que são aquelas diárias, para que servem e para que local vai se dirigir aquele que recebe. Tanto é assim que, por normatização do próprio tribunal, todos que recebem diária devem prestar contas. E o conselheiro Anselmo, não posso afirmar isso de modo geral, mas toda a diária que eu recebo, ela é prestada contas. Com relação à farra de diária, eu não poderia responder porque eu não administro o tribunal. Posso falar daquelas em que eu recebi para viajar. Encontros, pelo menos das últimas 2 que me lembro. Encontro de ouvidores no simpósio nacional acontecido, e eu sou ouvidor do tribunal, em Manaus, capital do Amazonas. E a última, o encontro de membros do Tribunal de Contas, que acontece de 2 em 2 anos. Nos 2 casos, na ouvidoria, no encontro realizado em Manaus, eu levei a responsável técnica da ouvidoria. No encontro dos conselheiros ou dos membros, que aconteceu em Goiânia, levei a chefe de gabinete. Eu realmente fico até surpreso, farra de diárias. Justamente o prazo de realização dos 2 encontros com essas 2 pessoas. Inclusive, ambas são funcionárias efetivas do tribunal. Farra de diária pode até acontecer, mas com certeza não é nem com relação ao conselheiro Anselmo, muito menos com relação ao seu gabinete. Isso eu posso avalizar. E se há gente do gabinete viajando, se qualificando, há prestação de contas. Inclusive há possibilidade do tribunal querendo que, se for a qualificação enquanto técnicos, isso seja multiplicado aos servidores da casa. Sempre foi assim,
é assim e sempre vai ser. Conselheiro, eu vou fazer uma pergunta e peço que o senhor responda somente depois do intervalo, por favor. Perfeito. O senhor ingressou no Tribunal de Contas via concurso público e ascendeu a conselheiro. É favorável ao modelo atual de indicações da Assembleia e escolha do governador? A gente volta já. Instituto de Olhos de Maceió. Oftalmologia de qualidade com tecnologia de ponta. Há 20 anos, compromisso com Maceió. Algumas pessoas insistem em fazer tudo sozinhas. Parece que não acreditam na força da união. Muitas vezes, essas pessoas caem em suas próprias verdades. Na cooperativa Pindorama, a força do trabalho em grupo transforma em realidade o sonho de uma vida melhor e mais digna. Cooperativa Pindorama. Ninguém é forte sozinho. Refresque sua vida, sinta essa alegria. Refresco Coringa é bom todos os dias. São 10 sabores pra você escolher. Curtir com a família no esporte ou no lazer. Refresco Coringa, você faz 1 litro usando apenas um sachê. Refresco Coringa, é rico em ferro, vitamina A e C. Refresco Coringa. Grupo Amigo. Assistência médica integrada em ginecologia e obstetrícia voltada inteiramente para a atenção, prevenção e promoção da saúde da mulher. Com uma renomada equipe médica e tecnologia de ponta, o Grupo Amigo oferece um moderno centro médico para consultas, exames e cursos de capacitação na área de saúde, além de atendimento de urgência e emergência 24 horas no Hospital Arthur Ramos e no Hospital do Açúcar. Grupo Amigo, cuidando de você com ética, honestidade e credibilidade. Estamos de volta. O nosso entrevistado de hoje é o conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, Anselmo Brito. Conselheiro, deixamos uma pergunta no ar. O senhor ingressou no Tribunal de Contas via concurso público e ascendeu a conselheiro. É favorável ao modelo atual? Indicações da Assembleia e escolha do governador? Na verdade, essa discussão há algum tempo que ela acontece comigo e com alguns colegas. Na verdade, o que está previsto na Constituição de 88 em si não é um modelo ruim. O que parece é que nós aqui desvirtuamos. Quem disse que as indicações da Assembleia elas têm que ser vaga cativa de deputados ou de outros políticos? Quem disse que a vaga de livre nomeação do governador é cativa de algum político? Não é isso que diz. Lá diz os requisitos que aquele candidato deve ter. Mais uma vez, repito, reitero, requisitos que devem ser considerados pelo órgão legislativo e pelo tribunal quando faz a posse. Recentemente, o TCU, ou o presidente do TCU, não tão recentemente assim, disse que ia negar posse a determinado candidato a conselheiro. Resultado, aquele candidato não tomou posse. E, com relação a ele, outras consequências jurídicas advieram no decorrer já dessa situação. Mas, hoje em dia, até para se buscar uma correção aí desde 88, de quando é nossa Constituição, eu já acho que se deva dar um novo ar. Talvez essas indicações aí deveriam, eu já acho que se forem basicamente somente de técnicos, acredito que nenhum mal vai fazer o sistema de controle externo. Ainda que essas vagas, mesmo ocupadas por técnicos, ainda sejam de indicação política. Eu até digo que se formos fazer isso, que todos sejam de indicação técnica, na verdade fica meio sem sentido, meio sem efeito
que sejam feitas também de modo político. Qual seria o modelo ideal, conselheiro? Hoje, nos tribunais de contas estaduais, temos 7 conselheiros, que é a regra. Acredito que não só o número do aumento desses conselheiros, a exemplo de que, pela quantidade de processos, esse aumento facilitaria a fiscalização e o atendimento contemporâneo a essa carga de trabalho que nós temos. E que, aumentando esse número, como acontece no Tribunal de Justiça, toda vez que aumenta a população, há também a carga de trabalho, há também um aumento na questão dos integrantes daquele tribunal. Então, este aumento ajudaria a que nós trabalhássemos de uma forma mais contemporânea, mais presente, mais atual. E quanto aos ocupantes, que houvesse alguma forma, não sei se concurso público puro e simples seria o mais adequado, mas é um caminho, evitando-se qualquer ingerência, não é ingerência política no termo político, que política deriva de polis, que na verdade tem a ver com boa administração, a administração das cidades. Então, a questão não é bem essa, mas é ser a política partidária, essa que causa algum problema. Em outros termos, a politicagem ou outros derivativos dessa palavra. É isso que nos causa, às vezes, algum embaraço. Acredito que os técnicos, com as suas prerrogativas e obrigações, poderiam dar realmente uma oxigenação, uma maior possibilidade de efetividade, mesmo tendo sido escolhido pelo modelo hoje presente, que eu aqui digo que não é um modelo ruim, é que nós, os seres humanos políticos por natureza, acabamos por desvirtuar. O senhor falou em estrutura, o TC de Alagoas tem estrutura para fiscalizar os 102 municípios? Olha, hoje em dia é uma estrutura deficitária, quer de material, quer tecnológica. Inclusive, o material eu incluo aqui, com muito respeito, o material humano. Como eu já disse, o concurso público seria um instrumental, eu acho que perpassa necessariamente para o concurso público, para que o tribunal avance nesse sentido. Tendo material humano capacitado, desvinculado, independente, nós conseguiríamos avançar, tanto na parte material, quanto também, envolvendo também, logicamente, a parte tecnológica. É impensável hoje em dia o funcionamento de qualquer órgão de fiscalização sem ter a tecnologia ali junto, lhe dando o apoio necessário. O senhor acha que não há interesse na realização de um concurso público, porque com isso precariza a fiscalização e assim é melhor para os políticos? Olha, tem essa lenda. Eu não quero acreditar que isso seja verdade. Eu, como membro do tribunal, não posso jamais ter essa ideia. Jamais ter essa ideia. Agora, é fato que o tribunal tem limitações financeiras. Há um limite da lei de responsabilidade fiscal que nós temos que observar. É algo, de certa forma, causa algum transtorno. Mas lembro, na Assembleia já há um projeto de lei para a criação de cargos, se não me falha aqui a memória, de 300 cargos, que não precisam ser todos providos de uma vez, mas na medida em que o tribunal puder fazê-los, que pode ser perfeitamente, evidentemente que eu estou falando isso, uma pura questão de conhecimento um pouco afastado da administração, porque só quem tem condições efetivas de falar é quem tem lá a chave do cofre, da administração, do financeiro, do orçamentário. Mas é algo que pode ser aí conciliado, com a possibilidade do tribunal poder fazer o concurso e contratar, naquele tempo, aqueles funcionários. E daí, isso ir, consequentemente,
acontecer ano a ano. Eu vou mais além, conselheiro. Perguntar não ofende. Existem práticas visando favorecer a aprovação de contas de gestores públicos por parte de conselheiros do TC? Eu até brinquei aqui antes que qualquer pergunta mais forte eu evocaria meu direito constitucional de permanecer calado. E esta, eu não vou ficar calado, mas eu aqui exorto tanto a imprensa como o cidadão, qualquer um do povo, assistam às nossas sessões plenárias. Isso vai ficar muito claro. Como o senhor definiria a atual composição do Tribunal de Contas do Estado? Hoje nós somos apenas 6 conselheiros. Como é notório, temos um conselheiro com problemas hoje afastado do tribunal. É a composição que a Constituição de 88 determina. Eu aqui, a considerar qualquer traço de parentesco ou qualquer outro tipo de avaliação que não seja aquela que a gente deve considerar, pois no momento em que nós ascendemos aquele cargo de conselheiro, nós temos competências, temos obrigações e devemos nos comportar unicamente ali com este substrato, com este alicerce, com este chão. E ainda mais, o que buscávamos antes, independente da origem, e agora no tribunal, ali dentro, conselheiro, membro do tribunal, ser gerido, unicamente buscando o interesse público, o bom funcionamento da gestão pública. Claro, na medida do possível, fazendo aquilo que o tribunal constitucionalmente é obrigado a fazer. E isso, como instituição, o tribunal age por meio das pessoas que o compõem. Não falo aqui só de conselheiros, as ditas autoridades. Na verdade, autoridades nada. Servidores do público, como qualquer pessoa que está na administração pública é. Isso nós não devemos jamais esquecer. Fazer o que devemos fazer. Mas o que devemos mesmo, nós somos obrigados a atuar conforme a legislação, conforme o Estado democrático. Eu não posso ladear isso jamais. O senhor disse temer por sua segurança num episódio envolvendo um militar em 2012. Atualmente, o senhor tem esse mesmo temor em face da sua atuação no Tribunal de Contas? Da sua postura no Tribunal de Contas? É uma situação complicada, é uma situação assim em que você sinta ou acha que o que possa haver algum prejuízo à sua integridade física, é uma situação que não agrada a ninguém. Realmente tive esse problema, mas não foi o único problema. Tive um outro problema, inclusive em sessão pública do Tribunal de Contas, em que fui ameaçado a ser retirado à força da sessão plenária do tribunal, e até jocoso isso, engraçado, embora no momento não foi nada disso. Utilizando-se para isso a própria assessoria militar que serve o Tribunal de Contas. Veja que absurdo isso nos dias de hoje. E isso não beira a época do coronelismo, não. Isso é bem anterior. É fazer do que é público, é fazer do que é do povo, é fazer do que é nosso, algo seu. É fazer daquilo a sua casa, o seu torrão, e lá ninguém poder, perdoe a rima, meter a mão, seja a autoridade mais qualificada que for. E a minha atuação com relação ao meu dia a dia de trabalho é aquela que nós vemos aí nas sessões do Tribunal de Contas. Dessa eu até poderia
Eu gostaria de ter um comportamento mais tranquilo, mas eu entendo que hoje isso ainda não é possível. Então aquela forma de atuação, às vezes muito incisiva, às vezes um pouco ríspida, mas me entendam, não estou justificando, mas se há uma justificativa, mais uma vez vou ser repetitivo, buscando assegurar que o interesse público, esse sim, faça o diferencial, esse sim seja buscado, almejado por nós. Da minha parte, com certeza, é dessa forma. Em resumo, o senhor teme por sua vida face à atuação que tem no Tribunal de Contas? Situação complicada, repito, complicada. Eu não posso dizer que hoje, ainda hoje, eu esteja totalmente tranquilo. Não estou tranquilo. Atuações, acontecimentos. Na verdade, a preocupação não diz exatamente com uma ou outra pessoa. Às vezes, como já disse, até numa defesa junto ao Conselho de Segurança, que a preocupação são as pessoas sem um rosto, aquelas que eu não conheço e que eu nem saiba que existam e que possam estar se beneficiando de alguma forma de algo que por minha condução, por minhas ações, pelo meu comportamento, de repente estancaram, acabaram. E isso, de certa forma, me causa uma preocupação, porque aí não há como eu me defender unicamente. A preocupação maior é com esse tipo de situação. Conselheiro, nós temos um quadro chamado de 0 a 10. A gente apresenta a imagem de uma personalidade, de uma circunstância. Sim. Pede que o entrevistado atribua uma nota, se assim pretender, e faça um breve comentário. Perfeito. Vamos para a primeira imagem. Operação Rodoneiro. 7, pelo desenrolar. Não do agente executivo, mas dos órgãos para os quais foram direcionados as informações. O senhor acha que poderia ter ido mais além? Na verdade, a demora, inclusive da verificação por quem de direito, pode estar trazendo um sério prejuízo à sociedade alagoana. Talvez fazendo com que, com perdão desse termo simples, coloquial, fazendo com que pessoas que não deveriam estejam hoje pulando esta fogueira, dada as informações que constam no inquérito, no que foi apurado pela instituição responsável por essa fiscalização, inclusive em loco no tribunal e por mais de uma vez. Os conselheiros envolvidos nessa operação, na sua opinião, vão ficar impunes? A notícia que me chegou recentemente, pelo menos na esfera criminal, parece-me que já existe um que conseguiu livrar-se da operação. Em primeira mão, o senhor está dizendo, então? Na verdade, não é uma informação tão secreta, é uma informação que circula no meio e nesta seara já há esse fato. Embora também há a parte civil em relação à questão da improbidade, a questão também quando há a perda, né, do privilégio do foro, e a gente aguarda que isso seja levado a algum efeito. Não estou dizendo que deve existir um estado policialesco, mas não, é aquela coisa que falei no início. Se é para resguardar o Estado de Direito, buscar corrigir o que foi feito de forma equivocada, errada, aí sim, respondamos todos, sem qualquer privilégio.
Próxima imagem. Ex-deputado Celso Luiz. Como conselheiro, como servidor do público e, em regra, trabalhando com as contas dos gestores, é algo que, na verdade, ele entristece o sistema de fiscalização como um todo, pelos acontecimentos narrados. Evidentemente, aqui lastrado, mais uma vez, na questão do princípio da inocência, é algo que está sendo apurado e tenho a certeza, sem fazer qualquer juízo de valor. Respondamos por aquilo que, por acaso, tivermos dado causa. O senhor quer atribuir uma nota? Não, neste aspecto não gostaria, por uma questão de foro íntimo e também uma questão de ética, já que é o esposo de uma colega do órgão de contas. Próxima imagem. TV Cidadã. A TV Cidadã, na sua origem, eu entendo problemática. Aí, no caso, eu não teria como dar nota, porque é impossível avaliar. Foi uma TV que foi gerada dentro da Corte de Contas, utilizando esse equipamento doado pelo Senado Federal. Até aí não vejo nada demais, mas o seu uso é que me pareceu antirrepublicano, que na verdade os responsáveis, pelo menos na gestão anterior, não sei se continuam algumas pessoas da gestão anterior, praticamente fizeram aquilo que é de mais odioso hoje em dia, fazer do público o seu privado. É algo que a gente deve ver com carinho, inclusive é objeto de representação minha junto ao Ministério Público Estadual para que apure esses fatos, independente das pessoas que ela tem entrevistado. Quando nós verificamos que há exortação de amizade, quando nós verificamos que há a apresentação de programas gravados, onde se circulava com uma bandeja, com cervejas, com uísque em cima da mesa, exortando o aniversário de alguém. É o exemplo assim que mais me vem à mente da época. Pergunto, qual é o interesse público que isso revela? Nenhum. Público não. Conselheiro, estamos chegando no final da nossa entrevista. Quero aqui agradecer a participação do senhor como um homem público, um servidor público, como o senhor disse, e vir prestar contas da sua atuação para a sociedade, do trabalho que o senhor vem desenvolvendo. Quero aqui também, desde já, renovar o convite para que em outra oportunidade possa estar aqui com a gente e deixe um espaço para as suas considerações finais, por favor. Eu que agradeço, digo que estou à disposição, se for convidado, virei novamente, sem problema algum. Agora, queria me dirigir ao povo alagoano, à sociedade, ao cidadão, a você, cada um do povo. Eu também estou incluído nisso, que chamam a sociedade para junto das instituições. Não falo só do Tribunal de Contas, não, todas. Porque só com a fiscalização popular da sociedade é que elas tendem a ter um comportamento condizente, ou mais condizente, com aquele que deveriam ter. E, em particular, as nossas sessões do Tribunal de Contas são públicas. Convido também a imprensa para que possa participar, verificar, fiscalizar também. Compareçam ao Tribunal de Contas, vão às nossas sessões, assistam na TV Cidadã, que ainda está no ar, para que vocês entendam um pouco de funcionamento da Corte, às vezes um pouco de disfunção desse funcionamento, mas que saibam, gostando ou não do que vão assistir, do que vão ver,
que o Tribunal de Contas é o instrumento também da cidadania, mais perto de vocês. Diante o voto que vocês podem exercer diretamente, o Tribunal de Contas é um canal que está ali a seu dispor, a ouvidoria ao seu dispor, para receber sugestões, demandas, denúncias, reclamações. O Tribunal de Contas, através desse instrumental, denúncia que qualquer cidadão pode ir ao tribunal e impetrá-la, faz com que nós tenhamos a informação e possamos atuar. Hoje sabemos, nem sempre contemporaneamente, mas que de alguma forma, de algum momento, essa resposta ela tem que ser dada ao cidadão. Afinal de contas, os outros membros, o tribunal em si, ele é custeado por recursos de vocês, nós. Então, nada mais justo que nós cobremos o correto funcionamento do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Obrigado. Obrigado a você por sua audiência. Espero que a gente se encontre o mais breve possível, porque perguntar não ofende.